Fala pessoal, professor Aldo com você, seu Net Professor, seu professor Nerd, você decide. Chegamos ao final da temporada de It, bem-vindos a Derry, e o episódio 8, Brasas no Inverno, expande, reorganiza toda a mística de It de um jeito ambicioso, ousado e em alguns momentos desconcertante. A série aposta alto ao conectar passado, presente e futuro e misturar tudo. Ela apresenta revelações que mudam a leitura do Pennywise, entrega cenas de impacto visual e simbólico, mas também faz escolhas que dividiram algumas opiniões e reabriram discussões sobre a mitologia da cidade. No meio de tudo isso, Rich salvando o mundo se torna disparado a cena mais forte e emocionante da série. O momento que justifica a temporada. Aqui eu vou te contar tudo que rolou, tá? Explicar as conexões, os detalhes escondidos, os easter eggs e o que esse final realmente significa para o futuro da série. Então vem comigo, porque tem muita coisa para desenrolar. Se esse final te pegou de jeito como me pegou, joga a tua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber se pra você esse episódio fechou a temporada ou abriu, né, mais problemas. Deixa o like também, ajuda demais o canal a chegar em mais e mais nerds. Mosca tá me enchendo o saco. Se inscreve agora e ativa o sino para não perder a análise completa do que vem pela frente em Derry e nas outras séries que estamos cobrindo aqui no canal. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que é fã de Stephen King e acha que já viu tudo sobre It. E se você curte esse tipo de análise mais profunda, considere virar membro do canal, porque tem conteúdo exclusivo e sorteio especial vindo aí. Agora, bora mergulhar nesse episódio, porque Brasas no Inverno ainda tem muito para ser dissecado. O episódio abre com Derry sendo tomada por aquela neblina densa, pesada, e que avança devagar e muda a atmosfera da cidade. É uma presença que faz a gente sentir que algo saiu do eixo. Até aqui, o terror sempre foi próximo, direcionado, íntimo. Agora ele ganha corpo, ganha volume, ganha a cidade inteira. Derry passa a aparecer num lugar doente, onde o medo se move livremente sem pedir licença. E eu tava com medo da forma como eles iam fazer isso, porque isso foge muito do escopo dos livros. Mas ficou legal. É nesse clima que a história nos leva para a escola. A série faz questão de corromper esse ambiente. A voz do Pennywise ecoa pelo sistema de som como uma tranquilidade perturbadora. Ele está fingindo ser o diretor, claro, chamando as crianças para o auditório, como se fosse apenas mais um aviso qualquer. Ele libera os veteranos e os outros ficam. Claro, os veteranos são mais velhos, ele quer ficar só com os mais novos. Ele usa o diretor de fantoche, cara, que cena impactante, muito pesada. Os olhares perdem o foco e o Pennywise surge como um mestre de cerimônia, dançando, observando, saboreando cada segundo. O horror funciona porque ele é apresentado como espetáculo, como performance, como algo que se alimenta do silêncio e da imobilidade. É Pennywise, o palhaço dançarino, em seu ápice, em seu show principal. É nesse contexto que a gente acompanha Ronnie, Marge e Lily descobrindo que algo está muito errado. Quando elas veem a neblina, elas descem da torre e encontram aquele monte de cartaz de pessoas desaparecidas, entre eles o do Will. É aqui que elas sentem que o tempo aperta, que cada minuto importa. E é essa corrida contra o relógio que vai mover todo o episódio daqui para frente. A busca pelo Will se torna o eixo emocional da história, porque ele representa a última fronteira entre o que ainda pode ser salvo e o que já foi tomado pela coisa. Lembrando, elas perderam o Rich, né, há pouco tempo. Ao mesmo tempo, o episódio nos leva para o Dick, que vive seu momento mais frágil até aqui. As vozes, as visões, as presenças que o cercam ganham um peso insuportável. O brilho, que sempre foi ali, aquela dádiva bem ambígua, se mostra como um fardo. O Dick carrega culpa, cansaço e aquela solidão profunda. Ele sabe que enxerga o que os outros evitam. E sabe também que isso tem um preço alto. A ideia de desistir, de silenciar tudo, surge como um alívio tentador. O episódio trata esse momento com cuidado e sem exageros, mas de forma bem explícita, mostrando esse homem no limite, esgotado por ver demais. Mas a virada acontece quando a descoberta sobre Will chega até ele. A partir desse momento, o Dick se move por algo maior do que a própria dor. Ele entende que o brilho, com todo o seu peso, ainda é a única ferramenta capaz de localizar o garoto e guiar o resto do grupo. Com a ajuda da Rose, que prepara aquela infusão para acalmar a mente dele, as vozes, a série conecta esse momento àquela tradição antiga e espiritual que aponta para algo maior do que apenas sobreviver à noite. Aqui surge a primeira menção mais clara a forças que se opõem à coisa, e isso dá peso mitológico ao que está em jogo, afinal é raiz de Maturin, se ligou? Paralelamente, as meninas entram em contato com a adaga indígena e o episódio passa a trabalhar o objeto como um elemento vivo, carregado de energia, memória e vontade. Quanto mais longe ela é levada de
seu local de origem, mais afeta quem a carrega. É uma pegada bem o Senhor dos Anéis aqui, tá? A tensão entre a Lily, a Marge e a Rony aumenta, os diálogos ficam mais ásperos e a atmosfera se torna instável. A série acerta ao tratar isso como uma influência gradual, que se insinua, e estávamos vendo isso já 3 episódios atrás, né? Isso distorce as emoções, planta desconfiança, exatamente como o Anel com Frodo e Sam. É nesse momento que a coisa aparece para elas. Pennywise surge com calma, sorrindo, né? Aquele sorriso controlado, como quem já previu cada passo. Ele separa o grupo com muita facilidade, como sempre fez, né? Isola a Marge para o que se torna uma das cenas mais importantes da temporada. O diálogo entre os dois muda o eixo da série. Pennywise revela que enxerga o tempo como um todo. Passado, presente e futuro se misturam para ele. E é aqui que vem a bomba. A Marge é uma Towser, ou vai ser. O filho que ela terá vai fazer parte do grupo que no futuro vai levar a coisa à derrota. Qual é o nome dele? Rich. Sacou por quê? It deixa de ser apenas um ciclo de fome e medo e passa a ser também uma história de sobrevivência da própria entidade. A coisa está agindo para proteger a própria existência, e isso explica tudo. O retorno ao passado, a escolha dos alvos, a fixação em certas crianças. A tentativa de ataque à Marge é interrompida de uma forma bem inteligente também, tá? O Dick Hallorann, usando o brilho em um nível muito profundo, consegue invadir a mente da coisa e prender ela lá numa memória do Bob Gray, um momento em que o medo teria falhado. A coisa congela, confusa, perdendo controle por alguns segundos. É uma inversão poderosa, o caçador sendo preso dentro da própria armadilha. Também mostra que a coisa pode ser poderosa, mas não é indestrutível. Ela também tem suas limitações, o que vai dialogar com o que a gente vai ver no futuro quando ela vai ser derrotada. Ou será que ela vai renascer naquele momento? Porque nem a coisa sabe. Esse tempo é suficiente para que o confronto final se desenhe. O general Shaw surge com os militares, interrompendo ali a tentativa de fechar a gaiola novamente. A morte de Tanya acontece ali com aquele tiro, aquele golpe seco, né? E a arrogância do general culmina num encontro direto com a coisa. Pennywise reconhece um medo antigo, um cheiro, assume a forma que marcou a infância de Shaw e se alimenta dele sem pensar 2 vezes. É um momento catártico, duro e coerente com tudo que foi construído. A neblina some, o barulho cessa e o que sobra é um silêncio estranho, quase confortável. Em Derry, esquecer sempre foi uma forma de sobreviver. E é isso que faz com que tudo que a série mudou também faça sentido. No funeral de Rich, a dor está nos olhares, nos gestos, na forma como Marge segura o aviãozinho, na forma como Will fica parado, naquele silêncio. O Dick Hallorann vai se sentar ali ao lado dos pais de Rich e com aquela naturalidade que ele vai se apropriar a partir de agora, diz que Rich está ali, né, abraçando os dois. Eles sentem isso, né? É um momento que fecha o arco do Dick de forma linda. Ali ele vai visitar o túmulo do pai. Não tem grito, não tem visão, não tem confronto dessa vez. É a primeira vez que ela consegue estar ali sem ser dominada pelo medo. O trauma ainda existe, mas agora ele tem contorno. Esse momento fecha o ciclo da personagem com maturidade e respeito. O Will e Ronnie se aproximam, né? Um gesto simples, aquele beijo tímido, né? Desajeitado. A série faz questão de mostrar que mesmo em meio ao horror, a vida continua. E esse detalhe é fundamental, porque aqui já existe a semente do futuro. Derry sempre funcionou assim. O medo marca, mas a vida em si. O clímax chega com Rich. Mesmo depois da morte, ele retorna como uma presença, como vontade, como apoio. Através do Dick, ele ajuda as crianças a levar a adaga até o pinheiro. E ele passa correndo, mostrando o dedo do meio para coisa na cena mais incrível da temporada. Eu juro, eu levantei e bati palma naquela hora. Mas a coisa ainda tem mais um as na manga, né? Ela surge em uma forma alada, furiosa, desesperada para impedir o fechamento da jaula. O confronto é visualmente impactante, emocionalmente forte e simbolicamente poderoso. E sinceramente eu adorei, mesmo tendo que me desconectar muito do que é o livro para poder aceitar essa cena. A adaga entra na árvore, os fragmentos se reativam, a coisa é forçada a recuar, se desfazendo em suas múltiplas formas, até restar apenas a essência, né, as Deadlights, que vão ser empurradas de volta, né, ao fundo. Com o confronto encerrado, Derry faz o que sempre fez melhor, né? Segue em frente. A cidade respira, se organiza, limpa os destroços e começa a transformar o horror em estatística, em notícia de rodapé, em memória difusa, até que esquece. O Dick se despede do Leroy, né? Diz que vai trabalhar em um hotel, ajudar na cozinha. Quem conhece o universo de King sabe exatamente para onde ele está indo. O brilho ainda vai cobrar o preço dele. E os Hellons, que já estavam com tudo pronto para ir embora de Derry, param, respiram
e decidem aceitar a proposta de Rose, porque depois de tudo o que aconteceu, fica claro para eles que sair agora significaria deixar o problema vivo para atingir outras pessoas. Então a decisão muda de tom, deixa de ser uma fuga e passa a ser um compromisso. Leroy entende que o que aconteceu com Will, com as crianças e com a cidade não é um acidente isolado, é um ciclo, e se ele tem conhecimento, contato com o sobrenatural, né, por exemplo, com o Dick, cara, não tem por que ele ir embora agora, e isso seria covardia disfarçada de prudência. A Rose deixa claro que existem coisas antigas em Derry, né, que precisam ser enfrentadas de dentro, que o medo e a coisa sempre encontram um jeito de voltar. E, cara, se ele soubesse o que vai acontecer no futuro, ele teria ido embora. Nesse momento, a história dos Helon se reposiciona na história, de família em retirada para peças ativas nesse novo tabuleiro. E essa escolha simples na forma e pesada no significado amarra tudo com o que a série sempre quis dizer. Em Derry, quem fica muda e quem entende o problema passa a fazer parte da solução. Goste disso ou não. Então vem a cena pós-crédito. O tempo avança para 1988, um ano antes dos eventos do primeiro filme. Juniper Hill aparece novamente, agora com outro clima, outra energia. Ingrid Kershaw, mais velha, observa em silêncio e é nesse momento que a série fecha o círculo de forma cirúrgica. A mãe de Beverly, Marsh, morre. É então que Iris fala a frase, olhando para a garota, né? Ninguém que morre aqui morre de verdade. E se você se ligou, eles trouxeram os atores de volta. E essa frase é dita com o mesmo tom, o mesmo sorriso e o mesmo peso que a gente viu lá no filme It Capítulo 2. Aqui a série confirma, tá? Ingrid Kershaw, ela enlouqueceu, foi quebrada pela coisa, em algum momento foi tomada. O que a Beverly encontrou no filme do 2 era a coisa usando a pele da Ingrid. Eu ainda acho que a série teria fechado de forma forte se tivesse encerrado no Black Spot, porque ali estava o auge dramático colocado nos livros, simbólico, né, histórico dessa geração de Derry. E qualquer coisa depois disso soaria estranha à primeira vista. Ainda mais porque nos livros e nos filmes It nunca ataca em larga escala. Sempre age no íntimo, no particular, no medo individual. E essa série é uma prequel direta dos filmes, então essa escolha causa estranhamento no primeiro momento. Mas a própria série abre a porta para justificar isso, quando deixa claro que a coisa existe fora da lógica linear do tempo. Ela está e deixa de estar ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro, tudo se confunde, o que torna possível essa ideia de interferir no passado antes mesmo do futuro existir. É um conceito complexo, arriscado, mas surpreendentemente bem executado. E no fim das contas foi isso que salvou a série para mim, tá? Porque Derry sempre funcionou com as suas próprias regras. Em Derry as coisas acontecem do jeito de Derry. A cidade esquece, apaga, distorce, e esse ataque da neblina, por mais gigantesco que tenha sido, vai se dissolver na memória. Enquanto o Black Spot vai permanecer como o maior desastre dessa geração, o evento que marca, traumatiza e define esse ciclo, fechando o passado e abrindo caminho para o que a coisa ainda vai tentar mudar. Minha nota para o episódio 9 é 8,5. Um final ambicioso, corajoso e cheio de ideias grandes, com excelentes momentos dramáticos, alguns exageros conceituais, mas que fecha a temporada de forma digna e no conjunto funciona. E no fim das contas, a minha nota para a série como um todo é 9. Uma temporada forte, bem construída, ambiciosa e, acima de tudo, consciente do universo que está trabalhando. Mesmo que em alguns momentos tenha tido algumas escolhas questionáveis, ao longo de todo o caminho, a série entregou horror, entregou personagens, entregou uma mitologia e respeitou o que It sempre foi: um medo íntimo, um trauma coletivo e, claro, toda essa questão da cidade doente fingindo normalidade. O final de Brasas no Inverno deixa claro que isso aqui é apenas o capítulo 1. A história não se encerra, nem deveria. A própria série assume que a coisa não vive presa a esse tempo linear. Em Derry, passado, presente e futuro coexistem. A coisa é e não é ao mesmo tempo. E isso abre um caminho que até então os livros e os filmes não tinham explorado dessa maneira. O que se sabe até agora é que existem 2 temporadas planejadas ainda não confirmadas, mas claramente já totalmente estruturadas. A segunda temporada, seguindo o ciclo de 27 anos, deve se passar em 1935, mostrando a coisa agindo de forma ainda mais estratégica, tentando intervir no passado para impedir que os futuros perdedores existam. E com certeza veremos a Sra. Kershaw novamente, agora em Juniper Hill, mas não internada, e sim como enfermeira. E o augúrio desse ciclo vai ser o massacre da gangue Bradley. A terceira temporada deve se passar em 1908, prometendo fechar o ciclo, a consolidação do mito, a definição final da forma do palhaço. Bob Gray deve retornar, veremos o circo novamente e vamos ver o estabelecimento das regras que ecoam até os filmes.
O augúrio aqui é o incêndio da metalúrgica. E eu tô muito animado para ver o que a gente ainda vai ver de Derry e de It. Agora eu quero saber de você, qual sua nota para a temporada? Esse final te convenceu ou você acha que a série foi longe demais? Deixa isso aqui nos comentários porque eu leio todos e respondo, tá? Já deixa o seu like e deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve, ativa o sino das notificações, porque aqui a gente vai acompanhar cada passo das próximas temporadas. E lembra, temos o sorteio do livro, que vai rolar agora, na sua tela. Parabéns, você que ganhou, manda aquele alô no WhatsApp pra gente combinar a entrega. Forte abraço e se cuide.